Olá! Na nossa análise de hoje, vamos fazer algo um pouco diferente. A gente vai pegar 4 doutrinas fundamentais da fé cristã e tecer todas elas juntas, transformando-as em uma única história, com começo, meio e fim. E para começar essa jornada, vamos partir de uma pergunta. Uma pergunta, olha, que ecoa há milênios, feita por teólogos, filósofos, e que a gente encontra lá nos antigos livros bíblicos de Jó e também nos Salmos. E é exatamente essa pergunta que nos leva direto ao nosso primeiro grande conceito que busca de fato dar uma resposta para ela. Esse campo de estudo é a antropologia, vindo do grego anthropos, homem, e logia, estudo. É basicamente a disciplina que se debruça sobre a história humana, mas especificamente sobre a ótica das escrituras. E quando se fala em origens humanas, basicamente existem duas grandes correntes de pensamento. A visão que a gente encontra na Bíblia é a criacionista, ou seja, a ideia de que a humanidade não surgiu por acaso, mas foi intencionalmente projetada. Segundo o que lemos no livro de Gênesis, o ponto de partida da humanidade era um estado de perfeição. Era uma criação pensada para um relacionamento direto, próximo, com o próprio Criador. Acontece que esse estado de perfeição, essa relação direta, não durou muito. E é aqui que a gente chega no conflito central de toda essa nossa narrativa. A doutrina que explica essa ruptura tem um nome um pouco técnico: amartiologia. Ela estuda o pecado. Mas o interessante é a origem da palavra. Hamartia, em grego, não significa só fazer algo errado. A ideia principal é errar o alvo. O material que a gente analisou detalha que aquele ato original de desobediência no Jardim do Éden, na verdade, foi uma tentação com 3 facetas, que apelam diretamente a desejos que são centrais na experiência humana. Então, o ponto crucial aqui não é sobre comer uma fruta, foi muito mais profundo. Foi um ato de rebelião, uma verdadeira declaração de independência do Criador, uma escolha pela autonomia em detrimento do relacionamento. E essa rebelião, claro, teve consequências em cascata. A primeira e mais fundamental quebra foi justamente na relação entre a humanidade e Deus. Mas não parou por aí. Em seguida, essa fratura se espalhou para as relações humanas. Onde antes havia união, agora surgirão a culpa, a vergonha, o ato de apontar o dedo. E por fim, essa quebra se estendeu até mesmo para o mundo natural. Aquela harmonia perfeita entre o ser humano e a criação também foi rompida. Bom, esse estado de ruptura generalizada criou uma situação desesperadora. E o material-fonte que usamos traz uma analogia muito poderosa para ilustrar isso. Olha que imagem forte. Ela ilustra perfeitamente a nova condição da humanidade. É como uma flor que, apesar de ainda parecer viva por um tempo, já foi cortada da sua fonte de vida. Ela está inevitavelmente destinada a murchar. É exatamente neste ponto da história que entra uma nova doutrina, a soteriologia. Ela foca totalmente no conceito de resgate, de salvação. Em outras palavras, em como consertar o que foi quebrado. E a narrativa dá uma virada aqui. A iniciativa de consertar as coisas não parte da humanidade, é Deus quem age primeiro. A salvação não é apresentada como a humanidade encontrando o caminho de volta, mas como Deus iniciando uma busca, começando com essa pergunta tão simples: onde estás? E essa busca divina não é aleatória. Ela se desenrola em um plano bem específico, um caminho concreto para a restauração de tudo aquilo que foi perdido. Nas palavras do apóstolo Paulo, essa restauração não é algo que se conquista por mérito ou esforço, é um presente, um ato de graça, um dom, justamente para que ninguém possa dizer que conseguiu por conta própria. O mecanismo central para que essa salvação aconteça, segundo a doutrina, é o sacrifício de Jesus. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus, que não apenas cobre o pecado temporariamente, mas o remove de forma definitiva. Mas aceitar esse resgate não é o fim da história. Na verdade, é o começo de uma realidade completamente nova. Uma forma totalmente diferente de viver. E essa nova vida é capacitada pelo Espírito Santo. E aí entra a nossa 4ª e última doutrina, a pneumatologia, que se dedica a estudar a pessoa e a obra do Espírito. A Bíblia usa vários símbolos bem fortes para descrever a atuação do Espírito. Fogo, que purifica, água, que limpa, vento, que é um poder que não se vê, mas se sente, e por aí vai.
E a fonte que analisamos faz um contraste muito interessante. A vida antiga, a vida de rebelião, produz obras, no plural. São várias ações caóticas, desconexas. Já a nova vida produz fruto, no singular. É um caráter único, coeso, como se fosse um cacho de uvas de uma mesma videira. No final, todo esse arco narrativo que a gente percorreu hoje se resume a uma escolha central, um dilema. De um lado, continuar no caminho da autonomia, da rebelião. Do outro, a rendição, a aceitação de um plano de resgate divino. A questão que fica é essa: rebelião ou rendição?